Vamos abrir a Bíblia lá em João 8. Esse mês estamos aí nessa temporada meditando sobre a libertação. Capítulo 8 de João, Evangelho de João. Deixa sua Bíblia aberta. Acharam aí, amém? Vamos ler todo o texto de João 8, versículo 31 até o versículo 47. Todos acharam aí, amém? Vamos lá. Versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Algumas traduções trazem todo aquele que peca, mas o sentido melhor da tradução bíblica é no sentido da prática do pecado. Versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Versículo 39, eles dizem: Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Amém, queridos? Palavra forte ou não? Forte, simples, clara e objetiva. É ou não é? Confesso que é de tremer uma palavra dessa. E ela é para nós, tá? É para mim, é para Léo, é para Paulinho, é para João, não é para fulano. Não vem pensar assim não. É para o meu marido, para minha sogra. Não, é para mim. Eu queria meditar nessa noite então, amados, sobre esse tema aqui, um processo de libertação. Processo de libertação. Eu tenho entendido nesse texto, tentando ver aquilo que Deus falou comigo, e às vezes a gente tem que fugir até das pesquisas. A gente vai nas pesquisas que muitas vezes querem nos dirigir a falar de uma única forma. Toda palavra tem o seu significado histórico, aquilo que o texto quer dizer, mas eu tenho buscado aquilo que Deus quer falar no coração, e principalmente nesse momento que a palavra é vida e eficaz. O que Deus tem para nós hoje? Eu não posso falar de ontem nem de amanhã, posso falar de hoje. Quais são os passos que a gente vê nesse processo? A gente poderia perguntar: você já foi liberto? Pensa para você aí.
Você é liberto em Jesus, porque só Jesus liberta. Esse o texto está deixando claro. E esse texto me mostrou um processo. E eu queria passar com vocês alguns passos desse processo de libertação. Primeiro passo, olha no versículo 31, na sua Bíblia aí. Eu não coloquei o texto aqui de propósito para a gente ficar olhando na Bíblia. A primeira coisa que aparece aí, a primeira frase, é essa que está ali, ó. Se vocês permanecerem... Não, perdão. Disse Jesus aos que haviam crido nele, aqueles que creram em Jesus. Jesus não falou esse texto. Observe aqui, queridos. Ele não falou essas palavras para as pessoas que não acreditavam nele. É o que o texto começa dizendo, correto? A informação está no próprio texto. Jesus disse para os que creram nele. Então, se você não crer em Jesus, é bem provável que isso vai ser mais uma palestra, mais uma balela, mais um oba-oba, ou mais uma mensagem bonita. Aí a gente poderia perguntar, mas o que é ter fé em Jesus então? Não é ter fé em mais uma pessoa, é crer que de fato Jesus é o único Senhor e Salvador. Não é que ele é mais um iluminado, é mais uma religião. A fé que está dizendo aqui é que Jesus é o caminho da salvação. Ele é a salvação. Quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê as pessoas dizendo assim, Jesus fala para as pessoas, pela tua fé você foi curado ou foi salvo. E a gente imagina, então basta ter fé que eu vou conseguir aquela cura. Mas eu não entendo que aquela fé ali é a fé para ser curado ou ser salvo. É a fé no sentido que aquela pessoa acreditou de fato que Jesus era o Messias prometido, o enviado de Deus, como está no Antigo Testamento, nas promessas. Jesus chegou e o povo que tinha a promessa não acreditava nele. É essa fé, que Jesus é de fato o cumprimento das profecias. Você poderia se lembrar de João Batista, quando foi preso, ele teve dúvida, queridos. Ele mandou os discípulos perguntar se Jesus era de fato o Salvador. Por que ele perguntou? Porque ele duvidou. Na hora do aperto ele teve dúvidas. Então não é fé assim, fé para receber uma bênção. Não, é fé que Jesus é de fato o único. Como Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É essa fé que está dizendo aqui. Fé que Jesus é o caminho, é a salvação. Ou seja, não tem lugar para eu ir fora de Jesus. É essa fé. Esse é o primeiro passo no processo de libertação. Sem essa fé, nossa atitude será apenas de... O que diz lá, Márcio? Sem essa fé verdadeira, que Jesus é o Salvador, o Senhor, as pessoas e nós apenas buscaremos uma bênção, uma ajuda de Deus, mas não vai encontrar salvação. Sem essa fé verdadeira, a nossa atitude será apenas práticas religiosas, mas que não transformam a nossa vida. Chegaremos aqui domingo após domingo, explicaremos, olha como eu sou assim, né? Mas explicaremos do grego, do hebraico, tudo bonito. Ouviremos mais uma palavra. Quem sabe teremos momentos de quebrantamento gostoso na presença de Deus. Mas isso precisa nos levar à transformação de vida. A fé é provada pela prática, pela atitude. Sem essa fé, a nossa atitude será apenas um interesse em poder, cargos, atividades dentro de uma comunidade. Sem essa fé verdadeira, a nossa atitude será apenas um relacionamento social. Encontrar os amigos, que é bom, graças a Deus por isso. Mas não é a fé verdadeira. Sem essa fé verdadeira, amados, nós não seremos igreja. Encontrar os amigos é bom? É. Mas eu não estou aqui porque você está. Não estou aqui porque minha esposa está. Amém?
essa fé que nós temos, olha que esse é o primeiro passo no processo de libertação. Ter fé que só Jesus é o caminho, como Pedro teve, como ele falou, o Senhor é o Salvador, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Quando a gente entende isso, amados, a gente não larga o Senhor por nada. Quando a gente entende isso, a gente não vive de interesse pessoal. Eu conheço tantas pessoas que participaram de reuniões de oração, 6 horas da manhã, todos os dias, porque ela estava buscando alguma coisa. Quando ela conseguiu, ela foi embora. Quantas pessoas a gente vê na Bíblia também, né? Eu conheço tantas pessoas que viveram no nosso meio, ou que vivem nas igrejas, mas não passam de um relacionamento social, de amizade apenas. Mas igreja não é amizade. Eu conheço tantas pessoas, amados, que têm tantos talentos, mas apenas tem um título. Se perder o título, ela morre. Ter funções na comunidade é ótimo? É ótimo. No entanto, eu não posso ser cristão por isso. Amém, amados? Você tem essa fé em Jesus? Se não tem, diga como um dos discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Um outro passo nesse processo de libertação está ainda no versículo 31. Continua olhando na sua Bíblia aí. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, é o primeiro passo. Essa palavra é só para aqueles que creem nele. E aí agora ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Nesse processo de libertação, a pessoa que verdadeiramente crê que Jesus é o Senhor e o Salvador, ela precisa permanecer firme nessa palavra. Não adianta conhecer se a gente não praticar. Conhecer é importante, mas queremos um estudo, um aprendizado da palavra que nos leve à prática, que nos incentive a praticar. Não adianta, queridos, ensinar sobre Jesus e não praticar. Que adianta eu estar aqui ensinando, pregando, se eu não praticar? Vai resolver alguma coisa? O que pode resolver é que você pode de fato crer e praticar, e eu não praticar e me perder. Não adianta faculdade de teologia, não adianta ter crescido na igreja, não adianta os nossos títulos, nossas formações, se nós não permanecermos firmes em Jesus. Somos salvos, você é salvo em Jesus já, amém ou não? Amém. Só que tem um segundo passo, e estamos sendo salvos. O reino de Deus já veio, mas ele ainda está por vir, ele não veio completamente. A palavra diz em Filipenses 2,12 que nós precisamos operar a nossa salvação, ou seja, eu sou salvo instantaneamente em Jesus, mas preciso permanecer firme. A palavra diz em vários textos que aquele que perseverar até o fim não será salvo. Quem será salvo? Aquele que perseverar até o fim. Judas andou com Jesus, sim ou não? Judas teve cargos com Jesus, ministérios do lado de Jesus, sim ou não? Judas viu milagres, experimentou e realizou junto com Jesus, sim. Mas ele não foi salvo, porque não permaneceu firme até o fim. Então é uma caminhada, querido. Não venha me dizer que você tem 100 anos de igreja. Quão bom é isso? Eu diria quanta responsabilidade. Eu quero saber de hoje. A vida cristã é assim, é hoje. Você leu a Bíblia ontem, amém, e hoje? Você orou ontem, amém, e hoje? Você evangelizou ontem, amém, e hoje? É dia a dia, é vida. Permanecer firme. Por isso eu preciso um do outro. Por isso nós nos reunimos como comunidade. Muita gente pergunta, mas por que a gente tem que reunir todo domingo? Já conversei com alguns amigos não cristãos, pessoas que não praticam a fé, e um dos questionamentos geralmente é esse: mas por que a gente tem que ir à igreja todo domingo? É uma razão para permanecer firme, para ser ajudado pelo outro,
para renovar essa fé, esse ânimo. Está acordado aí? Sim ou não? O segundo passo é permanecer firme. Terceiro passo está ainda no versículo 31. Observa aí o versículo 31 na sua Bíblia. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão. Não parece que é uma lógica que Jesus vai dando aí? Não é assim, vocês são discípulos, não precisa ter fé, não precisa permanecer. Não parece que essa ordem daria certo. Imagina Jesus começando o texto assim: vocês são meus discípulos, agora vocês permaneçam e agora vocês creiam. Não parece que essa ordem seria lógica. Ele está dizendo: se vocês creem de fato que eu sou o Senhor, agora vocês permaneçam firmes nesse ensino, nessa prática, e agora vocês começarão a ser meus discípulos. Tem um momento que Jesus fala para Pedro: quando você se converter. Mas isso já tinha vários anos de ministério com Jesus. Pedro já estava andando com Jesus e ele não tinha convertido ainda. Tem um momento que Jesus fala para Pedro: afasta de mim, Satanás. O que aconteceu? Houve um momento antes de Pedro dizer: tu és o Filho de Deus. Depois, aliás, tem alguma coisa aí, queridos. Ser discípulo é aquele que segue. Eu estou seguindo Jesus. Vem aqui, Samuel. Vem aqui, Samuel. Anda aí, Samuel. Sai andando aí à vontade. Não corra muito, tá? Ser discípulo é aquele que segue, amados. Amém? Sim ou não? Pode andar, Samuel. Vou tentar te seguir. Seguir os passos do Mestre. Obrigado, querido. Tem um livro que diz em seus passos o que faria Jesus. Em seus passos. Seguir. Ser discípulo, queridos, não é ser religioso. É isso que eu tenho sido impactado por Deus. Ser discípulo é um aprendiz. Tem as palavras gregas para isso. Se eu não me engano, aqui é a palavra natetas, né? Aquele que aprende. Você já aprendeu tudo? Já sabe tudo? Quem já sabe tudo? Na presença de Deus não existe o Samuel de 10, 11 já. Não existe o Samuel de 11 e existe o outro irmão de 80. Existem pessoas que estão seguindo e aprendendo. Pode ter a idade que for, tanto idade física, biológica, quanto tempo de igreja, tempo espiritual. Eu preciso aprender a cada dia. Meu coração se quebrantar a cada dia. Ser discípulo é aquele que segue, que aprende, aquele que imita. Imitar as atitudes de Jesus. Esse é o processo de libertação. Se eu verdadeiramente tenho fé nele, se eu verdadeiramente estou permanecendo firme, eu irei fazer isso. Eu irei me tornar um discípulo. E ser discípulo não é ter nome de cristão, não é dizer paz do Senhor, não é chamar irmão. Isso tudo é religiosidade, vocês me desculpem. Ser discípulo é seguir, é aprender, é imitar. A prática da palavra de Jesus é o que prova que somos discípulos. João 2,3. 1 João 2,3. A obediência à palavra. Quem obedece à palavra, esse é o discípulo. Olha isso aqui, queridos. Um dia você teve fé em Jesus, começou a seguir a palavra de Deus, mas permanece firme, ou parou em algum ponto que não quer obedecer mais. É mais ou menos assim: a pessoa tem uma fé em Jesus, tem fé verdadeira, sabe que Jesus é o Senhor e Salvador. Ela passa agora a permanecer firme, ela está com sede, quer aprender tudo que a palavra diz para obedecer. Aí chega num ponto que o negócio trava, não continua seguindo mais, para no meio do caminho, por algum motivo. E a gente precisa se analisar a cada dia. Por isso que a Bíblia diz: examinai-vos, se examinem para ver a fé de vocês. Examine a sua fé, analise a sua fé. Será que eu não parei em algum ponto da caminhada? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, compartilhando desafios, lutas, e não me assustei pelos erros, pelos pecados. Não, sinceramente eu não me assusto. Me assustei com uma visão equivocada de achar normal.
É complicado. Isso pode revelar o quê? Que aquela pessoa parou naquela caminhada. Eu aprendi um negócio. O que você prefere? Prefere uma pessoa que está correndo devagarinho naquele pique, né? Todo dia, é pique que chama mesmo, né? Aquela corridinha bem devagar, tranquila, senão a gente cansa demais. Ou aquele que correu bastante, mas está parado lá na frente, quem sabe uns 20 quilômetros, está bem lá na frente. Quem você prefere ser? Aquele que está correndo no pique devagarinho, mas todo dia está correndo? Ou aquele que correu muito, como alguns dizem, já fiz isso, já fiz aquilo, não sei o quê. Grande coisa, querido. Mas parou lá na frente. E aí? Quem sabe é por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, né? Começou depois, né? Será que quem vai chegar lá? Existe algum ponto que a gente tem parado, amados? Porque a palavra, ela vai nos confrontar. E nós poderemos nos esbarrar em algumas coisas. Feridas do passado. Tem gente presa no passado. Vícios que não conseguiu vencer. Natureza humana que não conseguiu vencer. Todos nós temos pecados, sim ou não? Temos fraquezas. Mas tem um problema quando a gente se esbarra em algo e não deixa a palavra ter autoridade mais. Nós continuamos sendo autoridade naquela área. Tem algumas pessoas que você não pode nem tocar no assunto, porque ela vai fazer igual um pouco espinho, né? Vai soltar logo as justificativas e respostas. Segura no banco aí, tá? Depois você me bate. Sabe, amados, vida cristã é isso. Vida cristã é isso. Nós estamos iniciando aí no nosso reuniões de célula, compartilhando, falando de nós. E é diferente quando a gente não fica falando a Bíblia diz isso, diz aquilo. Quando a gente chega e diz, isso na minha vida é assim. Eu estou tentando, mas estou tendo dificuldade aqui. Assim, na verdade, a gente aprende e cresce. Filosofia bíblica não é discipulado. Quem sabe aqui está um problema em nós, que a gente se esbarra em alguns pontos e para por ali, e aí não dá, você não vai crescer mais. E aqui tem um grande problema, é o discipulado, sem dúvida é o nosso grande problema como igreja. E aí a pessoa se esbarrou naquilo, mas continuou vivendo religiosamente, está entendendo? Normal, veste bonitinho, tem uns que botam até a gravatinha, tudo tá, aquele negócio, fala tudo, amém, glória ao Senhor, aquela carinha bonita, mas ele esbarrou em alguma coisa. Tem uma ferida do passado nele lá, que é só mexer que o negócio vai explodir. Tem um certo pecadinho, uma certa área, que sempre ele vai voltar naquilo. Não é que ele está lutando com ela, é que ele só deixa guardada um pouquinho, né? A hora que ele sente vontade, ele volta e faz de novo. E assim, ó Senhor, você sabe, é assim mesmo e tal, e volta. Isso não é ser liberto. Será que a morte de Jesus não tem poder para nos libertar? Ou será que nós não temos a coragem de nos humilhar na presença do Senhor, que nós dizemos que é nosso Senhor? Culto é isso, amados. Quando os meninos estavam tocando, eu estava em pé, mas em algum momento eu sentei, não porque eu quis, mas porque eu senti uma fraqueza no meu corpo, a vontade de me quebrantar diante de Deus. Isso não é, alguns dizem, isso é emoção. Pode ser emoção, mas Deus também trabalha nas minhas emoções. Ele precisa quebrar o coração para não endurecer. Não tem como ser discípulo de Jesus e não crescer, não aprender, não mudar, não tocar na ferida. Como é que a ferida é? Você tem uma feridinha ali, e aí vai sarar aquela ferida. Como é que o médico faz? Ele fica assim, não vou tocar não para não machucar. É assim que ele faz? Ou ele pega o dedinho com toda a sensibilidade que eles têm, né? Pega o dedinho assim, faz com todo aquele carinho, a gente fica morrendo de dor. Mas se não fizer isso, não cura. Estão entendendo, amados? Sim ou não? Ou será que eu estou sendo religioso aqui? Não esbarre em nada. Deus tem poder para tocar em todas as áreas da nossa vida e nos libertar completamente. Amém? Vamos continuar. Acho que agora vai ter que ser você. Ah, foi.
Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de coisas que a gente vive. A libertação dos vícios, já falei, o roubo, mentir, perdoar, amar o próximo e até o inimigo. Olha só, é a palavra, né? É difícil? É. Mas se eu quero ser discípulo, eu tenho que me esforçar para isso. Abandonar a imoralidade sexual, obedecer aos pais, às autoridades, cuidar das minhas palavras, etc. Alguns exemplos só, você conhece muito bem. Outro passo, acho que é o quarto já, né? Versículo 32. Conhecerão a verdade os libertará. Olha só a jogada aqui que eu enxerguei dessa forma. Você tem fé verdadeira que Jesus é o Senhor e Salvador. Você começa a permanecer firme nessa palavra. Aí você se torna um discípulo, ou seja, passa a seguir Jesus. Seguindo Jesus, andando com Jesus, é que você irá conhecer verdadeiramente a palavra e ser verdadeiramente liberto. É andando com Ele. Os discípulos amados andaram com Jesus. Não foi um poder mágico, uma corrente especial, como andam fazendo por aí. O culto especial que vai acontecer, que você vai sair liberto. Isso é mentira. Biblicamente você não enxerga isso. Eu quero ver andar com Jesus. E andar com Jesus é andar um com o outro. É hora que o outro enxerga em mim defeito, eu enxergo nele, e a gente se ajuda um ao outro, a gente ora um pelo outro. É andando com Jesus que eu conhecerei a verdade. Ou seja, é quando eu estou andando com Jesus, que algum passo meu pode estar pisando num caminho de mentira. Por exemplo, eu estou andando com o Fernando, e ele observa que na hora de perdoar eu senti dificuldade. O que ele vai fazer com o irmão amado? Acusar? Isso é um religioso, né? Ele está cheio também. O que ele vai fazer como irmão, como discípulo? Me orientar, orar por mim, me ajudar a vencer isso. Se eu for discípulo, eu irei viver isso. E outros exemplos mais que a gente poderia citar. Vocês estão entendendo, sim ou não? É andando com Jesus, andando na caminhada que eu serei liberto. A verdade eu só vou conhecer ao andar. A verdade aqui, amados, é toda a verdade de Deus. Tudo aquilo que a palavra orienta em todos os aspectos. Não é só Jesus a verdade. Jesus é tudo. A verdade no trabalho, a verdade na família, a verdade na igreja, toda a verdade no relacionamento, em todas as áreas. Saber que está errado aquela prática. Na escola, o menino que quer colar, se ele se converte, ele tem que aprender que não é correto mais fazer isso. Ao andar com Jesus, ele vai ter a mente aberta em saber que essa prática não é correta. E ele vai agora então ser liberto dessa prática. Porque quando a pessoa não sabe que é errado, ele não é liberto. 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus deste século cegou a mente das pessoas. Então quando eu ando com Jesus, eu tenho a mente aberta e passo a praticar isso. Se eu não conhecer a verdade, eu não posso ser liberto. E como conhecer a verdade se eu resistir sempre? Estão entendendo? Tocou na verdade um assunto, pode esperar que a pessoa vai dar um pulo, porque ele não está aceitando a verdade. É isso que Jesus está falando aqui com os judeus. A verdade é o tudo, no nosso jeito de relacionar, na nossa vida. Você sabia que a verdade, a violência doméstica é uma verdade de Deus? Quantos pais espancando os filhos, cônjuges se espancando? Está errado. A verdade, ele conhece essa verdade e precisa ser liberto por essa verdade, se ele aceitar a verdade. E outras coisas mais. Somente os discípulos conhecem de fato a verdade. Você concorda com isso? O texto inicia Jesus dizendo que ele iria falar essas palavras para os que creram nele. Jesus não está falando para quem não creu nele. E quando eu sou discípulo andando com Jesus, é que eu vou conhecendo a verdade. A verdade vai tirando as mentiras da minha vida, vai me mostrando as coisas, e eu vou sendo liberto a cada dia. Eu fico preocupado com a cara de vocês. Vocês estão me olhando assim, vocês estão recebendo, estão assustados. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? É um drama aqui, amados, olhar para a carinha de vocês às vezes. A multidão ouviu os ensinos de Jesus, vocês sabem muito bem disso.
recebeu milagres, mas não se tornou discípulo, se tornaram discípulos, pois não aceitaram andar com Jesus. Quantas pessoas estão recebendo bênçãos de Deus? A vida já é uma bênção de Deus, a misericórdia de Deus está deixando as pessoas ainda viverem. Vamos continuar. Eu apliquei isso aqui para a nossa vida, né? Quero apenas ir na igreja, ouvir mensagens, desfrutar de algumas coisas que eu gosto, criticar outras, mas não me entregar verdadeiramente ao Mestre. Se eu não fizer isso, eu não serei salvo. Se eu não deixar toda a verdade de Deus trabalhar em toda a minha vida, eu ainda não me entreguei completamente. E o entregar completamente é um processo de vida diante do Senhor. A cada dia nós estamos nos rendendo mais a Deus. Só que às vezes chega numa área que a gente diz: aqui não, Deus. Aqui o Senhor não toca. Da minha casa cuido eu. Do jeito de educar meus filhos cuido eu. Do meu trabalho cuido eu. Eu trabalho do jeito que eu quiser. Parou de ser discípulo. Vamos continuar? Um outro passo aí. Aliás, é as justificativas de quem não quer aceitar a verdade. Olha bem, amados, olha o processo. A pessoa tem fé verdadeira em Jesus, ela permanece firme nos seus ensinos, ela se torna um discípulo ao andar com Jesus. Aí então, sendo discípulo, andando com Cristo, ela vai conhecendo a verdade e sendo liberta. Só que os judeus têm uma boa justificativa. Qual foi a justificativa dos judeus? A gente leu no texto aí, né? Versículo 33, somos descendentes de Abraão. Quem é você para falar que a gente precisa ser liberto? É isso que estão falando. Quem é você, Jesus? Nós somos os descendentes de Abraão. Você vai dizer que a gente é escravo, que a gente precisa ser liberto? Vamos aplicar isso aqui para a gente, amados? Podemos ou não? Segura aí, tá? Aplicando para nós então. Alguma pessoa vai dizer para a gente: mas eu já tenho religião também, igual você tem. Olha a justificativa. Ela ouve a verdade, mas ela fala: não, eu já tenho religião também. Você não tem a sua, eu tenho a minha. Outra justificativa: sou filho de crente, sou filho de cristão. Você viveu no mundão, pecou à vontade, aí eu cresci na igreja, agora você quer chegar aqui e me ensinar ainda? Outra justificativa: já sou batizado, batizei faz 17 anos. E daí? Outra justificativa, tem alguns que usam essa: Deus não existe, essa é mais fácil, né? Acaba com tudo. Você está falando é tudo loucura sua. Deus não existe. Outra justificativa: não sigo Jesus por causa de fulano, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Tem alguns que se justificam dessa forma. Aí eu até creio, mas eu não sigo, porque, sabe, quando eu volto naquela igreja não dá, a Ivonete está lá, eu olho, não dá. É assim que as pessoas falam, né? É uma boa justificativa. É isso, eu sou descendente de Abraão. Eu sou isso, sou aquilo. Qual é a tua justificativa, queridos? Justificativas são para quem não quer se arrepender. A gente analisou semana passada sobre a justificação, uma das ações de Jesus. Quem nos justificou foi quem? Foi Jesus. Você não precisa ficar preocupado com nada, nem com os seus erros. Quem são as outras pessoas para querer apontar o dedo em nós? Se humilhe diante do Senhor, é Ele que nos justifica. Eu não preciso ficar me justificando para ninguém. Agora, eu também não posso usar de justificativas para fugir daquilo que a palavra me confronta, daquilo que a palavra quer trazer crescimento em mim. Porque se eu não aceitar o crescimento de Deus, eu terei um relacionamento social, terei amigos na igreja, buscarei minhas bênçãos quando eu quiser, quando eu passar necessidade eu busco. Mas não é isso que Deus tem para você, amados. As respostas de Jesus para algumas justificativas. Vamos ver o que Jesus respondeu. Versículo 34. Olha aí na sua Bíblia o versículo 34. Você não falar que é o Léo que está pegando pesado, tá? Versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, aquele que peca, é escravo do... Jesus está falando: vocês acham que são descendentes de Abraão? Vocês acham que vocês são crentes? São fiéis? Vocês acham que são isso, são aquilo? Sabe o que vocês são? São escravos do pecado. Forte, né? Por
quê? Vocês estão pecando todo dia, não estão nem ligando para isso, e está se achando cristão, está se achando seguidor de Jesus, exemplar, mas vive preso ao passado, vive preso a uma doença, não no sentido que precisa ser curado, mas a doença te amarrou, a pessoa prende, a gente acha que nem crê mais em Deus porque a enfermidade bateu, vive preso a problemas emocionais, vive preso a problemas de relacionamento, vive preso a problemas financeiros, etc, etc. Continua escravo. Aceite a palavra, porque a palavra veio, mas para nos libertar. É para nos libertar, não é para nos acusar. Outra resposta de Jesus está no versículo 39 a 41. Eu queria ler também, para a gente não ficar aqui achando que é Léo que está falando essas coisas. Olha o 39 ao 41, versículo 39. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Olha isso aqui, queridos. As nossas atitudes revelam quem é o Senhor da nossa vida. As nossas atitudes revelam quem é verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Senão não valeria a pena Jesus ter morrido, se Ele não pode nem nos libertar. Quem é Senhor da minha vida? Jesus? Então por que eu continuo preso ao passado, a um problema que eu vivi? Por que eu continuo preso aos meus vícios sem lutar com eles? Por que eu continuo preso aos relacionamentos? Não oferece perdão, não perdoa? Por que eu continuo preso aos negócios errados? Não corrige os seus negócios? Por que eu continuo preso aos meus próprios pecados, atrações? É isso que Jesus está falando aqui, amados. Ele morreu para nos libertar. E a gente está dizendo: eu já sou liberto, mas a nossa atitude não está mostrando isso. A gente fica se justificando em vez de se humilhar, de se arrepender. É interessante, né, que ele fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as atitudes de Abraão. Vocês não estão tendo a atitude de Abraão. Abraão creu em mim. Vocês estão querendo me matar. A outra resposta de Jesus está no versículo 44, e é forte agora, tá? Olha no versículo 44 da sua Bíblia. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Só um lembrete para vocês que já esqueceu o início da mensagem. Jesus disse isso para quem? Para os incrédulos? Ele disse isso para os que estavam crendo nele. Para nós. Eu me considero que eu estou crendo, eu considero que você está crendo em Jesus. É forte, queridos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Viver a mentira, fingindo para todos e fingindo para si mesmo. Eu acho que é pior, né? O grande mentiroso é achar que está conseguindo enganar todo mundo. Por que fingir para si mesmo? O filho do diabo vive a mentira. Deus é verdade, queridos. E essa verdade precisa ser verdade em mim também. Por que viver uma mentira? Não adianta colocar máscara na nossa carinha. Qual é a verdade? A verdade precisa combater essa mentira. Precisamos tocar no assunto. Precisamos ferir, mexer na ferida. Precisamos ser curados, restaurados. Não tentar fingir que é assim mesmo. Não tentar empurrar com a barriga. Não tentar ir levando
Precisamos deixar claro diante de Deus, nos expor completamente diante de Deus, como cantamos, né? Deixa o teu rio passar na minha vida. Algumas pessoas não passam não, Senhor, porque eu não vou aceitar mexer nisso. Não quero olhar na cara da Miriam. É assim. Por mais, querido, mais grave que aconteça algo conosco, eu preciso, se eu sou de Cristo, eu preciso ceder. Você está me ouvindo aí, sim ou não? Sim. Quais os problemas que a gente está enfrentando? Eu preciso encarar esses problemas, sejam eles da natureza que for. Não viva mentira, não viva uma vida de mentira. Você pode enganar todos nós, mas não pode enganar a Deus. E para que eu vou mentir para mim mesmo? Não é verdade? A gente tem dificuldade. O Tio fez um quebra-gelo aqui na reunião da terceira idade, um sábado aqui. E aí era um chapéu. Eu vou acabar denunciando, né? Não vai dar nem para falar. Não, vou ter que falar, vai. E aí colocou um espelho lá dentro do chapéu. E aí mostrava para a pessoa, para cada um, falar daquele personagem que estava lá dentro, né? Suposto personagem, falar algo daquele personagem famoso ali. E todo mundo ficava assim, nossa, quem é esse personagem? A hora que chegava o chapéu na frente dos olhos, querido, não teve aquele que não se quebrou um pouquinho, né? Mas aí ficava aquele negócio, né? Olhando assim pro chapéu, para aquele espelho, ninguém sabia. Mas por que isso? Porque a gente tem dificuldade, né, de tratar nós mesmos. Só que se a gente não tratar, a gente não cresce. A gente não cresce. Vivendo mentira, o homicida, o diabo é homicida desde o princípio. Esse espírito assassino é forte, né? Esse desejo pelo mal quer destruir tudo. Quer destruir a família, quer destruir o casamento, quer destruir o filho quer destruir o pai, quer destruir o negócio, quer destruir todo mundo. É a maldade. De onde vem essa maldade? De Deus. Será? De onde vem essa maldade, queridos? É isso que Jesus está dizendo. A maldade que vocês estão vivendo, esse desejo pelo mal, de matar, de criticar, de destruir, vem do diabo. Esse desejo pela mentira, de ficar forjando algo que vocês não estão vivendo, não vem de mim, vem do diabo. Está mostrando que vocês estão vivendo ainda as obras do diabo. Tem alguma coisa que nos prende ainda, queridos? Pensa aí com você. E uma segunda perguntinha. Você quer se render a Jesus ou tentar se justificar? Qual é a justificativa sua? Será que a gente poderia cantar o coro Senhor, eu não sou nada? O louvor? Enquanto a gente ora. O que tem nos prendido? Seja sincero contigo. É ficar vinculado a uma religiosidade, se escondendo atrás dela? É não querer tocar nos assuntos do passado, feridas? A gente meditou. O primeiro passo nesse processo de libertação é ter uma fé verdadeira em Jesus, saber que Ele de fato é o único Senhor e Salvador. Eu preciso permanecer firme nesse ensino, nessa palavra, obedecer. Obedecendo essa palavra, eu de fato me torno um discípulo, ando seguindo Jesus. Se eu estou seguindo Jesus, andando com Jesus, eu então vou conhecer a verdade e serei liberto. Mas alguns vocês viram, logo deram as suas justificativas. Eu não sei quais são as nossas, mas se a gente quer viver a libertação que Jesus providenciou para nós, eu creio que a gente não precisa ficar se justificando, se escondendo, vivendo mentiras. Fecha os teus olhos, vamos cantar esse coro, podemos? Quero ouvir a voz da igreja. Deixa o teu rio está cantando.
se é na área social, não importa. A nossa função não é acusar ninguém. Jesus morreu para nos libertar. Agora, amados, busca a Deus de fato. Busca a Deus de fato. Não estejamos aqui por estar um relacionamento social. Isso não vai mudar nada. Jesus morreu para nos dar liberdade. Então vamos aproveitar isso que Jesus conquistou por nós. Desfrutar daquilo que Ele conquistou por nós. É esse desafio que a gente tem feito sempre. E ajudar uns aos outros aqui. Não tem ninguém que possa dizer: eu não entro nessa questão. Seja liberto de um passado, de uma ferida que você viveu no seu passado, ou até no presente agora, de perdas que você teve. Seja liberto de pecados que você tem cometido. Procure vencer isso. Seja liberto de uma mentalidade medíocre, pequena, do que é ser igreja. Cresça em Cristo, cresça no Evangelho de Jesus. Seja liberto de um relacionamento familiar cheio de conflitos, cheio de brigas. Seja liberto de uma vida social sem paz, de relacionamentos sem paz. Deixa Deus trabalhar. A palavra fala aos nossos corações, mas quem recebe somos nós. Os judeus logo se justificaram. O fato de ficar em pé é um sinal visível, mas o melhor sinal é aquele que está no teu coração. Encare aquela situação que tem mexido contigo, tem tentado te aprisionar. Compartilhe com alguém maduro como você, que te ajude, mas não se acomode nessa situação, porque Deus não quer isso para você. Vamos buscar a solução que Jesus já conquistou. Vamos buscar solucionar, não ficar vivendo problemas atrás de problemas. Se você quer isso, eu quero orar com você. Eu quero orar com você de verdade. Feche os teus olhos, fale com Deus. Vou te dar um tempo de oração enquanto a gente canta de novo. Olhe com o Senhor um minuto, fala com Deus com tuas palavras. O que você precisa fazer para ser liberto de uma vez por todas, para não deixar essa área, esse problema te prender. Não fuja, não viva de mentiras. Senhor, eu não sou nada. Olha para nós aqui nessa noite, ó Pai. Olha para cada pessoa que se humilha na tua presença. A tua palavra diz que a verdade liberta. Nós temos conhecido a verdade. Não queremos fugir da verdade. Não queremos justificar os nossos erros, Pai. Queremos deixar a tua verdade nessa noite nos libertar, nos lavar e humilhar. Deixa teu rio todos juntos. Deixa teu rio passar. Passa teu rio nessa noite, ó Pai.
Senhor.